Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria e uma satisfação em estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus. E estamos aqui pedindo a licença, entrando dentro da casa de cada um de vocês, para falar sobre os ensinamentos desse livro tão querido nosso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de falarmos propriamente sobre o tema, como de praxe, eu convido a vocês a irmos elevando o nosso pensamento, rogando a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que se façam presente entre nós, através dos trabalhadores do bem, dos nossos mentores espirituais, que abençoem esse nosso trabalho e que abençoe cada um de vocês que nos dá audiência, que vocês sejam amparados pelo conteúdo e pela espiritualidade que eu espero que se encontre ao lado de cada um de vocês. Setembro, acabamos de passar aí o dia 10, que é o dia da prevenção ao suicídio, O tema não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o suicídio, que é tão necessário, que precisa ser abordado, é um tema que precisa ser falado, porque acontece bastante e é algo muito triste que acontece, Nós temos estatísticas alarmantes sobre suicídio, um caso a cada 40 segundos no mundo. Então é algo muito sério e algo muito preocupante. Para aqueles que já ouviram muitas palestras sobre suicídio, podem estar pensando agora: meu Deus, lá vem toda aquela estatística. Não, eu pretendo fazer uma abordagem um pouco diferente no dia de hoje. E vale o alerta para você que de repente nunca teve essa vontade, nunca passou isso pela tua cabeça. O conteúdo hoje a ser abordado também é válido para você. Então, aguente um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, porque você que nunca pensou nisso e que nunca pensou nisso como um meio de resolver os seus problemas, você é uma peça fundamental no combate a esse fato tão triste que acontece com tanta frequência, que é o suicídio. Então fica aí você também. Fica você que está pensando, já pensou em cometer esse ato, já pensou ser válido para resolver os seus problemas, um ato tão grave quanto o suicídio, e vale para você que nunca passou isso pela sua cabeça, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que não existe uma regra geral para o suicídio. Absolutamente, para cada um é de uma forma, porque cada um é um universo em particular. Cada pessoa, cada espírito encontra-se em um determinado grau de evolução e ninguém está exatamente igual a ninguém. Então, não existe regra geral para o suicídio. Tem uma coisa que é muito falada e muito batida, que diz assim: cão que late não morde. Esse ditado popular não é válido para o suicídio. Absolutamente não. Porque muitas pessoas dão muitos avisos, dão muitas demonstrações de que estão enveredando para esse lado. Então, nesse caso, o cão que late às vezes morde sim. Mas você está dizendo que todas as pessoas dão aviso? Claro que não. Eu acabei de dizer que não existe regra geral. Mas muitas pessoas vão dando indícios de que estão descontentes com a vida de um tamanho desproporcional. Todo mundo que está triste pensa em suicídio? Não. Não é verdade. Se por um sequer momento, rápido que seja, essa possibilidade passou pela minha cabeça, isso caracteriza-me em um suicida potencial? Não. Talvez todos nós, em algum determinado tempo da vida, diante de alguma dificuldade que consideramos intransponível, podemos sequer por alguns segundos, por algum minuto, passar essa ideia pela nossa cabeça, não nos tornando assim um suicida em potencial. Quem são os suicidas em potenciais? São aquelas pessoas em que a tristeza perdura por muito tempo. São aquelas pessoas em que o inconformismo, a não aceitação de algumas situações perduram
e comprometem a felicidade de maneira muito grave daquela pessoa. São as pessoas que se encontram doentes, em estados depressivos. Esses sim são suicidas potenciais. Então, ficar triste é normal, às vezes até um determinado desespero na vida da gente, quando a situação é muito difícil, é normal também, mas a perduração desse sentimento comprometendo a retomada da nossa vida, a partir deste instante começa a surgir uma preocupação e começa a surgir um suicídio em potencial. Lembrando-se ainda que o desespero, quando a gente vive um momento desesperador, onde desestabiliza totalmente aquilo que a gente é, nesse momento que nos encontramos desesperados, a razão nos falta. Dificilmente nós temos condições de recorrer à razão num momento de desespero. E aí vale o alerta para aqueles que precisam entender um pouquinho mais sobre como ser ajudado. Então, se você não está conseguindo, peça ajuda. Recorra àquele que não se encontra desesperado como você. Porque se lhe falta a razão daquele que caminha ao seu lado pode te ajudar. Se o desespero está tão grande que não permite com que você raciocine, peça ajuda para quem está ao seu lado, para quem caminha com você. Pois ele, não estando em um momento de desespero, terá a razão mais estabelecida em sua mente e conseguirá te auxiliar nesse momento de dificuldade. Certo? Então lembre-se de pedir ajuda. A gente precisa desconstruir alguns tabus. Existe uma grande parcela da sociedade que considera psiquiatras, psicólogos, coisa para gente louca. E isso não é verdade, gente. São profissionais que estão preparados e capacitados para nos auxiliar na reconstrução da vida. Se você acha que a sua vida se destruiu, esses profissionais são capacitados e têm a condição de te auxiliar, de te mostrar um caminho. Eu sei que é difícil, talvez a pessoa esteja sem vontade nenhuma, talvez a pessoa esteja achando que ela não consegue. Mas se não for por você, que seja por outra pessoa. Lembre-se disso, porque aqui, nesse conteúdo, o que precisa ficar bem claro e o que é aquilo que convence as pessoas a não escolherem esse caminho, é que o suicídio não é uma saída. Ninguém quer morrer. Se você conversar com uma pessoa que tentou o suicídio e felizmente não conseguiu ter sucesso no ato, ela vai dizer para você que ela não quer morrer. Ela só quer cessar uma dor muito forte. A vontade dela não é deixar a vida, mas ela entende como um caminho de calar essa dor que tanto a incomoda. Então, a partir do momento que a pessoa entende racionalmente de que o suicídio não acaba com a dor, mas sim agrava a dor, porque vai se encontrar mais vivo do que nunca no mundo espiritual, com um agravo do ato cometido contra si próprio e contra a lei de Deus. Então, quando a pessoa entende esse mecanismo, não torna-se mais fácil, mas torna-se mais racional a não escolha desse caminho. Quer dizer, se eu tenho um machucado no dedo e eu sei que cutucar esse machucado dói mais, não é válido cutucar, entende? Então, assim é com o suicídio. A gente precisa entender racionalmente de que esse não é um caminho válido, porque não alivia nada, não abrevia nada e não melhora de maneira nenhuma a vida daqueles que convivem conosco,
Aliás, piora muito. E os suicidas, se vocês forem em busca da literatura espírita, se vocês lerem principalmente Memórias de um Suicida, vocês vão entender e vão encontrar lá nesse conteúdo o quanto é difícil o que o espírito sente no mundo espiritual já desencarnado através do suicídio em relação ao que aqueles que amam ele e que ficaram aqui sentem. Então eles se sentem muito culpados, eles se sentem muito arrependidos, o auto-perdão é muito difícil nessa situação, além do agravo do perispírito, a convivência muitas vezes com a ferida da causa daquela morte, que geralmente são causas brutas, não é verdade? Então assim, precisamos entender que não é um caminho válido. A respeito do arrependimento, que eu disse a vocês, alguns podem estar se perguntando, mas espera lá, da onde que sabe a respeito do arrependimento? Através da literatura, como eu disse, Memórias de um Suicida, e tem uma reportagem muito interessante feita pelo canal JB, lá da ponte do Rio Niterói. Um repórter que entrevistou alguns sobreviventes da ponte do Rio Niterói. E o nome da matéria, o título da matéria é Sobreviventes da Ponte Rio-Niterói. Então, a ponte varia de uma altura de 40 ali até 60 metros, né? 40 da parte mais baixa, 60 da parte mais alta. E, por incrível que pareça, algumas pessoas que de lá se atiraram sobreviveram. E aí o repórter, muito inteligente, uma pergunta muito interessante, perguntou a todos os sobreviventes assim: a partir do momento que você se joga lá de cima até o seu encontro com a água, passam-se alguns segundos. Você consegue se lembrar, você consegue saber se você pensou em alguma coisa durante essa caída? E a resposta é unânime. Isso é muito interessante. Todos disseram que a partir do momento que se jogaram, se arrependeram. Para aqueles que têm conhecimento da literatura espírita e já leram alguns livros sobre suicídio, vão constatar que todos os espíritos que se encontram desencarnados através do suicídio no mundo espiritual, todos, sem exceção, estão arrependidos. E aqueles que participam de reuniões mediúnicas, onde espíritos desencarnados através do suicídio se comunicam, todos também vão constatar o arrependimento daquele que escolheu esse caminho. Certo? Ficou claro que não é um caminho válido? Espero que sim. Agora, o conteúdo passa a ser direcionado àqueles que nunca tiveram essa ideia, àqueles que estão bem, que já passaram pelo desespero da pandemia e já estão mais acostumados com o isolamento, já estão se preparando para a volta da vida, né? Da vida normal. Eu não vou dizer assim que talvez a vida nunca seja normal, né? A gente sempre está enfrentando novas situações. Mas para aqueles que já assim passaram aquele nível de desespero, então agora o conteúdo vai para vocês. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, um convite muito especial, porque vocês que estão bem são as peças fundamentais em auxílio àqueles que estão em desespero. Aqueles que, por motivo do desespero agora há pouco mencionado, perderam a sua razão e precisa da razão de cada um de vocês no auxílio ao combate ao suicídio. Né? Nós não estamos aqui falando só de suicídio, nós estamos falando principalmente da prevenção ao suicídio. E é nessa parte que você é a chave, é a peça fundamental. Então, se você conhece alguém, se você desconfia que alguém tem esse tipo de pensamento, se você é aquela pessoa que pensa que o cão que late não morde, saiba que às vezes morde. E o caminho é de difícil reparação. Eu não vou ser leviano de dizer aqui irreparável, porque Jesus já nos disse que das ovelhas que o Pai confiaste a Ele, nenhuma se perderá. Então o suicida também não é um caminho perdido. Mas eu posso garantir a vocês, porque já li o livro,
Já tive contato através das reuniões mediúnicas com pessoas, com espíritos que enveredaram por esse caminho, que não é irreparável, mas é de difícil reparação. Então vocês que estão bem, fica o convite para olhar com mais carinho, olhar com amor, olhar com vontade de acolher. Essa é a palavra-chave para o combate do suicídio: acolhimento. Não considerar aquilo como sem vergonhice, como ato de fraqueza, nem de heroísmo. Não tem nada a ver com isso. Ou de religião. Suicídio não tem nada a ver com religião. Suicidas tem espíritas, católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, de toda forma. De toda forma. É bem verdade que o materialismo convida as pessoas de uma maneira mais fácil ao suicídio. Mas as religiões, em geral, não tem aquela que salva mais, aquela que salva menos. O ato de suicídio é um ato humano. É um ato de fraqueza que cabe a todos nós. Quem nunca fraquejou em determinado momento da sua vida? Então, se você não fraqueja no ato do suicídio, não é porque você não fraqueja, você fraqueja em outras áreas, né? Somos humanos em um mundo de provas e expiações, e o fracasso faz parte do nosso aprendizado, né? Não existem super-heróis. Então, uma sociedade, bem verdade, um pouco mais antiga, né, foi criada de uma maneira onde o homem não chora, onde procurar auxílio psiquiátrico ou psicólogo é coisa para louco, é coisa que não precisa. Então tudo isso precisa ser desconstruído, né? E você que está bem pode auxiliar aquele que não está. E sabe quem que ganha? Sabe quem que ganha? Além daquele que vai receber ajuda, quem mais ganha é você que auxiliou. Porque existe um ditado no meio espírita muito sábio que diz que é muito melhor ser enfermeiro do que enfermo. É muito melhor desidratar pelo suor do que pelas lágrimas. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, para desidratar e aprender com essa desidratação. Então, que seja pelo trabalho, que seja pelo suor, que seja pelo convite que Jesus fez a cada um de nós há mais de 2000 anos, que olhemos com amor, que olhemos com carinho, que olhemos com compreensão, e a palavra-chave junto ao suicídio, que olhemos com um acolhimento para cada um desses nossos irmãozinhos que passam por esse momento de difícil, mas não impossível solução. Lembrem todos vocês que se encontram num momento difícil, Deus não nos dá provas maiores do que podemos suportar. Se você não consegue por você, peça ajuda. Peça ajuda de Deus, que Deus vai providenciar para você um irmãozinho com a razão no lugar, que vai te auxiliar nessa retomada e reconstrução da tua vida. Não desista da tua vida. Ela é importante para você e para muito mais pessoas do que você imagina. Ela é importante para você, para Deus, para o teu mentor espiritual e para as pessoas que caminham junto contigo nessa jornada terrena. Fica um convite para aqueles que estão bem, o alerta para aqueles que não estão muito, né? E o nosso se colocar à disposição de cada um de vocês que assiste esse conteúdo e que precisa de uma palavra amiga e de um auxílio, pode nos procurar através das nossas redes sociais, dos nossos contatos de telefone, de todas as nossas redes sociais. Pode entrar em contato, nós estamos sempre dispostos a conversar, a levar uma palavra amiga. E se você não precisar ouvir nada, nós temos aqui só os ouvidos para escutar você, para você desabafar. Então, não desista da sua vida. Nos procure antes disso, ou procure aquela pessoa que você confia e que está com a razão estabilizada, que pode te ajudar. Certo? Esse era o recado de hoje. Esse
Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido, tanto aqueles que estão bem quanto aqueles que não estão. E agora é o momento onde nós vamos partir para as irradiações e fluidificação da água. Então, que nós possamos manter nosso pensamento elevado. Vamos rogar a Jesus que abençoe a todos aqueles que se encontram sozinhos, desesperados, depressivos e pensando em cometer esse ato translocado contra a própria vida. Abençoa também aqueles que se encontram em qualquer outra situação difícil, como a fome, o abandono, as pessoas que estão nos hospitais, as criancinhas da casa lar, os velhinhos do asilo. Enfim, Senhor, derrama suas bênçãos através da sua misericórdia e aquece, acalenta o coração de cada um que necessita de Ti e de amparo. Que a nossa água seja fluidificada nesse momento pelo toque das mãos do nosso Mestre Jesus, que é o médico dos médicos. Que ela seja transformada no remédio que alivia as dores do nosso corpo e cura as dores da nossa alma. Nós estamos chegando no final do nosso encontro, no final da nossa conversa. E antes de eu agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês, eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que está com muita saudade de vocês e que me pediu insistentemente para vir até o centro hoje, para dar um oi e um tchau para vocês. Eu vou chamar ela agora aqui. Vem aqui, Amy. Dá um oi lá pro pessoal. Dá um tchauzinho para eles. Tchauzinho. Quer falar alguma coisa para eles? A Amy relatou para mim que está com uma saudade imensa de entregar a fichinha para vocês, de recolher a fichinha de vocês e dar aquele abraço carinhoso que ela sempre dá nas pessoas que chegam até a nossa casa. Agora sim, devidamente as obrigações cumpridas, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a todos os trabalhadores espirituais dessa casa, ao meu companheiro que sempre está aqui comigo, gravando, Antônio Marcos, e a atenção de cada um de vocês aí na casa de vocês. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.